Olá, pessoal. Vamos tentar esclarecer aqui algumas coisas em relação a um vídeo que eu postei na sexta-feira. Novas regras para indenização de cursos. Fica de olho, tá? Porque esse vídeo teve uma repercussão e, e o pessoal aqui contestou algumas coisas que eu falei. Então algumas coisas possivelmente estavam erradas ou mal esclarecidas. E desde já eu quero avisar que eu não vou conseguir fazer um vídeo curto desta vez, porque para explicar bastante coisa, creio que vai demorar um pouquinho, tá? Eu tenho tentado fazer vídeos mais curtos para não prender muito pessoal, mas esse não tem como ser assim, tá? Então eu estou aqui com o vídeo de sexta-feira aberto. A gente vai dar uma olhada aqui nas perguntas que o pessoal fez, algumas respostas que eu já dei, e vamos revisar isso tudo aí. Mas vamos para isso antes olhar as portarias envolvidas nessa questão de indenização por cursos, que é a portaria de 2017, e a nova portaria que foi publicada no dia 15, no último dia 15. É uma portaria de dezembro do ano passado, mas ela foi publicada só na semana passada, tá? No dia 15, e eu fiz 18, 17, 16, 15. Eu fiz o vídeo, foi no dia mesmo, no dia 15, na sexta-feira. Tá aqui, né? Aqui, devia ter olhado aqui, é mais fácil do que fazer conta. E também aqui o Estatuto dos Militares, porque nós vamos ver que é tudo com base no Estatuto dos Militares e a maior parte das coisas tem a ver, sim, com a lei perversa 13954. Por isso que justifica tudo, LRM, porque abrange em geral a remuneração dos militares, tá? Com base no estatuto. Tá? Fica de olho porque é uma coisa que temos que ficar de olho por várias situações, e lei perversa 13954, porque tem um fundo nela. Na sexta-feira eu olhei tudo isso por alto, por isso que alguma coisa pode ter ficado não muito bem esclarecida e vamos esclarecer agora. Então vamos começar aqui na portaria atual, porque na verdade para entender tudo teríamos que fazer uma leitura total da portaria, certo? Então a portaria na íntegra é a de 2017. A atual ela só altera algumas partes, então nós teríamos que ler toda a portaria de 2017, levando-se em consideração as alterações na portaria nova, certo? Eu já fiz uma leitura disso tudo, não vou ler a portaria inteira aqui no vídeo, que também o vídeo não vai poder ficar tão curto, mas também não queremos que ele fique gigante, certo? Então vamos lá. Portaria aqui altera a portaria de 2017, tá. Aí a primeira coisa aqui, que a ementa da portaria passa a vigorar com a seguinte redação. Isso aqui não precisa ser, não é tão importante, mas dispõe sobre indenização aos cofres públicos e ressarcimento de despesas efetuadas pela União com preparação, formação, adaptação e realização de cursos ou estágios por militares das Forças Armadas. Ou seja, bem genérico, pegou tudo. Tá? Até aí não excluiu nada. Uma das coisas que o pessoal falou, não, isso não entra, isso não se aplica, não sei o quê. Por enquanto está aplicando tudo. O preâmbulo da portaria normativa, ementa essa partezinha aqui, preâmbulo é essa partezinha aqui, tá? O preâmbulo passa a vigorar com a seguinte redação: o ministro do Estado da Defesa, no uso das suas atribuições, que confere os incisos tal, Constituição, tendo disposto, aí aqui tem vários artigos, várias disposições do Estatuto, que é a Lei 6880, tá? E considerando que consta num processo tal, que é um processo de 2020, tá? O que mudou aqui nesse preâmbulo? Ele tinha alguns artigos, algumas disposições do Estatuto, agora tem mais, tá? E o processo era outro, tá? Um processo lá de 1999. Ou seja, com base em regras que foram estabelecidas lá, aliás, 99 não, 2011. Com base em regras que foram estabelecidas lá naquela época, lá no passado, e aí houve esse processo que gerou essa portaria. Tá? Agora ele, com base no processo de 2020, tá? Foi feito uma nova portaria
mudando o preâmbulo da portaria original de 2017. Tá? E aí nós vamos dar uma olhada rápida aqui nesses artigos do Estatuto. Então vamos lá. Artigo 97, que é o primeiro que mostra lá. Tá? O que ele fala aqui? Artigo 97, caput, parágrafo 2º e parágrafo 5º do artigo 97. Então vamos lá. Artigo 97, a transferência para reserva não remunerada, a pedido, será concedida por meio de requerimento a 35 anos, certo? É a nova regra dada pela 13954. Parágrafo 2º. Na hipótese do militar ter realizado curso ou estágio com duração superior a 6 meses, custeado pela União, né, no exterior ou no país, fora das instituições militares, sem que tenham decorrido os 3 anos do seu término, a transferência para a reserva será concedida após a indenização de todas as despesas, inclusive a diferença de vencimento no caso de curso no exterior. Tá? Então aqui são curso ou estágio com mais de 6 meses. Tá? Também 13954. Tá? E o 5º, tá? O valor correspondente à indenização do parágrafo 2º poderá ser descontado diretamente da remuneração do militar. 13954. Tá? Aqui. É isso que está amparando aqui a portaria. Artigos 116, 117. Vamos nesses dois que é inteiro. Tá? Aqui, ó. Deve ter tem um espacinho aqui depois do ponto, por isso que a busca não achou. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado. Certo? Aí tem aqui, ó, sem indenização, certo? Com a preparação, formação, adaptação, quando contar mais de 3 anos de oficialato. Tá? Isso aqui é demissão. Demissão só se aplica a oficiais. Tá? E com indenização das despesas quando contar menos de 3 anos. Certo? Aí aqui tem uma parte aqui, oficial de carreira que pedir demissão deverá indenizar o erário pelas despesas da União que a União tiver realizado com os demais cursos ou estágios frequentados no país exterior, acrescidas se for o caso daquelas previstas no inciso 2 do caput desse artigo. Ou seja, né, o oficial de carreira, tá? É a mesma coisa que está lá na portaria, tá? 2 anos para curso de 2 a 6 meses e 3 anos para curso superior a 6 meses, tá? Ou seja, curso entre 2 e 6 meses, se ele tiver menos de 2 anos, tem que indenizar. Curso de mais de 6 meses, se ele tiver menos de 3 anos, tem que indenizar. É o que está escrito aqui. O artigo 117, aí tem a forma de cálculo e tal, não sei o quê. Oficial da ativa que passar a exercer cargo público e tal, e aí ele foi demitido ex officio. Ex officio ou de ofício é quando o militar tem que sair, licenciamento, transferência para reserva, demissão, no caso de oficiais, sem que ele peça por algum outro motivo. Certo? Por exemplo, um desses casos está aqui. Se ele for passar a exercer cargo ou emprego público permanente, estranho à carreira. É o caso, se eu não me engano, de eleição. O cara se candidatou, foi eleito, ele vai exercer o cargo lá, o cargo político, ele vai ser demitido ex ofício, ou de ofício, que é uma dos textos que eu tenho visto agora aqui. Tá? O artigo 121, ele pega algumas partes, tá? E depois o artigo 122 todo. 121 pega o parágrafo 1A, 1B, 1C, 1D. Deve ser parágrafos novos. Tá, vamos lá. O licenciamento do serviço ativo. Tá? A praça de carreira de licenciamento será concedida mediante requerimento interessado. Aqui tem de novo, com indenização das despesas. Ou seja, aqui ele está pegando praça de carreira, tá? Parágrafo 1A, incluído pela Lei 13.954, e tem a possibilidade de indenização caso tenha menos de 3 anos. Ou seja, para quem está dizendo que não se aplica, está aplicado aqui, tá? Vamos lá.
1B, praça de carreira que requereu o licenciamento deverá indenizar o erário pelas despesas da União, com os demais cursos, né? Ou seja, primeiro são os cursos de formação, depois os demais cursos, igual lá de oficiais no caso da demissão. Tá? 2 anos, se tiver menos de 2 anos, para curso de 2 a 6 meses, se tiver menos de 3 anos, para curso ou estágio com duração superior a 6 meses. Tá? 1C, a forma de cálculo. 1D, o disposto no primeiro A e no primeiro D, será aplicado às praças especiais guarda-marinha e aspirante oficial. Ou seja, o aspirante oficial e guarda-marinha ele se assemelha aos praças, porque eles são considerados praças, certo? Então nós temos aí, ainda tem o artigo 122. Os guarda-marinha, aspirante oficial e os demais empossados em cargos públicos. É a mesma coisa de oficial, só que para os praças especiais, né? Também redação da 13954. Ou seja, tudo isso vem lá da Lei Perversa 13954. E o que nós temos aqui na portaria? Tá? Vamos lá. Artigo 3º da portaria nova. Tá? A portaria antiga, a de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações. Aí tem aqui, artigo 1º, foi que eu já fiz uma leitura rápida naquele dia, artigo 2º, né? E por aí vai. O artigo 1º ele trocou inteiro. Pode ver que não tem aqueles pontinhos. Né? Vamos lá aqui. P12, P... Tá. Até aqui. Tá? Nova redação do artigo 1º inteiro. Ou seja, ele trocou todo o artigo 1º. Então basta a gente olhar ele aqui. Então, os oficiais e praças de carreira, oficiais de carreira e praça de carreira deverão indenizar nas seguintes hipóteses. Oficiais, certo? Quando requerer demissão, certo? Ou for demitido ex officio por exercer cargo público, certo? Ele vai, certo? Com menos de 3 anos, certo? Ele vai ter que vai ter que indenizar as despesas com preparação, formação e adaptação. Esse é um ponto, certo? Requerer demissão ou ex officio por outro cargo e tal e coisa, aí entra aquela parte de menos de 2 anos para curso e de 2 a 6 meses, menos de 3 anos para curso com mais de 6 meses. Tá? Praça de carreira, requerer licenciamento com menos de 3 anos de formado, como praça de carreira, ou licenciado ex officio por ter passado a exercer cargo público. Ou seja, a mesma coisa para oficial, só que ele requer um licenciamento, ou seja, o oficial é chamado de demissão e para praça é chamado de licenciamento, e vale para as praças especiais também. Tá? E no caso de aqui é a preparação, formação ou adaptação. Tá? E aqui, essa parte aqui é parte dos demais cursos, que entra aquela parte menos de 2 anos, duração de 2 a 6 meses, 3 anos, curso ou estágio com duração superior a 6 meses. Tá? E ainda temos aqui o inciso 3, ou seja, o que é o licenciamento? O cara pediu para sair. Tá? Isso aqui é diferente do cara que completou o tempo dele e pediu para ir para reserva remunerada. É o cara que, por exemplo, ele é um sargento, ele tem 20 anos de serviço, certo? Ele não ele, sei lá, ficou rico, arrumou um outro emprego melhor, arrumou um outro cargo público melhor, qualquer coisa desse tipo, e ele vai sair da força, vai deixar a força, ele não vai receber mais através como militar, através das forças. Isso é o licenciamento. Então ele pediu, tá? Nessas situações aqui, aí ele tem que indenizar, né? Pode ter que indenizar tanto cursos normais de carreira, quanto a preparação, formação, adaptação. Tá? Mas temos aqui o inciso 3. O oficial ou praça de carreira que realizar curso ou estágio de duração superior a 6 meses custeado pela União, no exterior ou no país, fora das instituições militares, sem que tenha decorrido 3 anos do término, e solicitar transferência para a reserva remunerada,
indenizará o erário pelas despesas decorrentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive as diferenças do vencimento, caso, ou seja, aquilo que a gente leu lá, se eu não me engano, no 97 do Estatuto. Então, no caso da transferência para reserva remunerada, tá? Ele tem que ter, o curso tem que ter mais de 6 meses, tá? Igual ou superior a 6 meses, na verdade, a partir de 6 meses. E aí, com menos de 3 anos do término desse curso, ele vai ter que indenizar, tá? Aí falaram de exceções, tá? Exceto para oficiais de que deixarem de ser incluídos na lista de escolha quando nela tenha constado oficial mais moderno. Ou seja, é o cara que tomou a pernada. No popular tomou a pernada, tá? Militar transferido para reserva ex officio. Por exemplo, é o caso do cara que foi por idade. Na regra anterior, o suboficial ia com 54 anos, de repente teve que fazer um curso, botaram ele para fazer um curso, e depois ele completou os 54 anos, depois de um ano lá, completou os 54 anos, teve que ir para a reserva. Aí ele não tem que indenizar, certo? Na Marinha, isso aqui é um caso específico da Marinha, oriundos do curso de estágio de formação de oficiais que seja licenciado antes de obtida a permanência definitiva e militares temporários. Na verdade, aqui ficou até esquisito essa exceção de militares temporários dentro de um inciso que trata de militares de carreira, certo? O disposto no inciso 2 do caput será aplicado, ou seja, o disposto para praças é aplicado guarda-marinha aspirante oficial, certo? Aí, cálculo das indenizações, tá? E aqui tem uma exceção em relação ao reformado. O disposto nesse artigo não se aplica a militares que forem reformados após o término do curso. Ou seja, se o cara terminou o curso ali, enquadrando em qualquer uma dessas situações, mas ele for reformado, por qualquer motivo, porque aqui não especifica, aí ele não vai ter que indenizar. Beleza? Aí o artigo 2º trata da duração do curso, tá? E aí creio que não precisemos ler totalmente ele, porque tem parte, ele foi somente parte dele que foi modificada, tá? Artigo 3º trata do valor da indenização, também não precisamos ler todo ele. O artigo 4º fala de amortização. Artigo 5º fala do cálculo da indenização. Artigo 6º ainda o cálculo da indenização. Artigo 7º também. E aí vamos ver aqui os artigos 8º e 9º não foram alterados. Então vamos dar uma olhada o que eles dizem. Em relação ao valor da indenização, a previsão da indenização pela realização do curso ou estágio, quando couber, deverá constar nos editais do concurso. Isso aqui é importante. Isso aqui é até importante a gente ver isso aqui, porque é uma coisa que tem que ficar de olho. Já vou dizer mais adiante por que temos que ficar de olho em todos os casos. Artigo 10 é um prazo a partir da notificação, tá? Artigos 11 e 12, que não foram alterados. Caberá a cada força elaborar o processo administrativo. 12. Compete ao AM que pertenceu o militar que deve indenizar a União, em qualquer das situações previstas nessa norma, portaria, diligenciar para que o processo obtenha a máxima celeridade. Certo? Artigo 13. Metodologia do cálculo. Aplica-se ao processo de afastamento do serviço ativo aos gastos de preparação e formação iniciada a partir da data de publicação da data, ou seja, vigência. E artigo 14, tá? Os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, nos respectivos âmbitos de sua atuação, poderão editar normas complementares, ou seja, deve pingar outras portarias específicas. Vocês veem que já estou com 20 minutos de curso. Ou seja, então, com essa rápida leitura, nós aprendemos aqui o que ficou confuso aqui. O que ficou confuso? Essa parte aqui no artigo 1º, tá? Inciso 3, que é o que se aplica no caso, a transferência para a reserva remunerada. No caso de cursos de 6 meses ou mais,
e aí se o militar tiver menos de 3 anos, existe a possibilidade de indenizar. Agora vamos dar uma olhada aqui nas contestações que o pessoal fez. Tá? Dá uma olhada aqui nos comentários. Só quero ver desde que estava na ativa. Teve uma pessoa aqui, ó, Zé Maria, ele comentou isso aqui. Ó. Desde quando estava na ativa, isso já era normal. E fiz vários processos de exclusão do serviço ativo. E para esses militares que passavam em algum concurso, etc. Era cobrado a indenização desses cursos. E a briga era boa entre a União e o ex-militar. É por isso que eu falo. Tem que ficar de olho porque no processo administrativo pode ocorrer algum erro e o militar ser cobrado quando não deveria ou ser cobrado a mais, coisa desse tipo. Então esse é um bom motivo para ficar de olho. Certo? Isso que eu coloquei. O lance é ficar esperto com as apurrinhações. Aqui tem uma coisa que não é nada a ver com o assunto. Licenciamento não é reserva, são coisas distintas. Precisa-se ter cuidado com as informações. Na portaria, há excepcionalidade para quem vai para a reserva remunerada. Primeiro ponto, a distinção entre o licenciamento e a transferência para a reserva remunerada. Muito embora aqui o Josivan tenha dito que reserva é uma modalidade de licenciamento, mas tem essa distinção, tá? O pessoal considera assim, mas tem essa distinção de, tipo assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Essa parte está certo, se for agora, sim, temos que tratar de formas distintas, que é do jeito que está sendo tratada lá na portaria e no estatuto, com base nas novas redações dadas pela lei perversa. Não vê licenciamento para reserva remunerada e sim transferência para reserva remunerada. Realmente, isso aqui está corroborando que existe a distinção. Tá? Aí o que eu respondi aqui? Não vou falta com cuidado. Como eu falei no vídeo, ainda vou analisar melhor para dar mais informações. Então aqui, para esclarecer isso, o que nós temos aqui é o seguinte. No caso da transferência para a reserva remunerada, são cursos com duração de mais de 6, a partir de 6 meses. Então, por exemplo, o novo SEAG, eu até falei ali de altos estudos, falei errado, me desculpem por isso, porque o altos estudos da FAB, por exemplo, são 3 meses. Então ele não cai aqui, tá? É só se for curso com mais de 6 meses, tá? Aqui eu vou fazer um adendo rápido. No caso de curso de formação e tal coisa, por que não cai aqui na transferência para reserva remunerada? Porque no caso da transferência para reserva remunerada, o cara não vai ter menos de 3 anos a partir do curso de formação. Não vai acontecer isso. Agora, um caso que pode acontecer, que eu lembro, que eu sei, é o curso de ensaios em voo da FAB. Tá? Ele é um curso, se eu não me engano, é 1 ano. Tá? Existe para oficiais, tanto engenheiros quanto aviadores, e existe para praças, que é instrumentador, tem o piloto de prova e o engenheiro de prova, se eu não me engano é isso. São o prova... Aí tem um nome, tem uma palavra, agora eu esqueci. Esse curso aí dura mais de 6 meses, é um curso normal, e digamos que o militar faça esse curso e resolva pedir a transferência para a reserva remunerada, que ele estivesse próximo do tempo dele. Aí ele vai ter que indenizar. É o que está escrito aqui na portaria, é o que está escrito no Estatuto dos Militares. Ok? Mas, por exemplo, se o curso tiver menos de 6 meses, como é o caso do atual Altos Estudos da FAB, o SEAG, que tem 3 meses, tá? Se fosse o antigo CAIS da FAB, que era um curso de 6 meses, ele caberia. Por exemplo, quem poderia ser pego nessa situação? QTAs que estão sendo chamados tardiamente para fazer o curso de aperfeiçoamento. Se fosse o modelo antigo do curso, que tinha duração de 6 meses, ele poderia cair aqui no inciso 3 do artigo 1º da portaria normativa número 37MD de 2017, com a redação alterada pela portaria 4168 de 2020. Tá? Mas como agora o curso de aperfeiçoamento da FAB tem só 3 meses, porque eles pegaram o curso e... Por bom entendedor, símbolos, gestos bastam.
Aí já não cai mais nesse inciso 3 do artigo 1º, tá? Então, mas se o militar pediu licenciamento, aí sim, ou seja, eu quero sair da força, eu não quero esperar para ir para a reserva remunerada, certo? Aí é diferente, tá? Então, o que acontece? Essa parte está certinho, me desculpe pela confusão, tá? Agora, precisa-se ter cuidado com a informação na portaria, a excepcionalidade para quem vai para a reserva remunerada. Na verdade, não é uma excepcionalidade. Eu não sei o que ele quis dizer também, talvez o Se For Agora ele tenha encurtado o texto e não ficou tão esclarecido. A excepcionalidade existe porque está em outro inciso, mas não podemos confundir com isso. Se um militar for ex officio, que é aquele caso, por exemplo, da idade, que o pessoal chama de expulsória, aí sim ele está isento da indenização. Tá? Vamos ver outra resposta aqui. Valeu! Acredito que essa portaria não atinge os que vão para a reserva remunerada, pois nesse caso eles não estão pedindo para sair da força, uma vez que tem direito adquirido de requererem sua reserva. Já para quem pede para sair da força, se aplica. Verdade, a portaria é uma compilação e não quer mostrar aqui, mas eu já tinha lido esse comentário, a compilação do estatuto, tá? Sim, em parte é isso, Francisco. Aquela parte ali de 3 meses, se tiver menos de 2 anos, para curso de 2 a 6 meses, tá? Não atinge mesmo da reserva, transferência para reserva remunerada. O que atinge é o inciso 3, que são cursos a partir de 6 meses, se o militar tiver menos de 3 anos após o término do curso. A partir do término do curso, tá? Aí atinge sim, a portaria atinge, mas não do mesmo jeito que atinge para quem pede o licenciamento. Beleza? Esclarecido? Eu até botei aqui, é o certo, mas é o que eu falei, para ficar de olho. Por que ficar de olho? Porque eu gosto de repetir isso aí. Ficar de olho porque se fizer alguma coisa, por exemplo, o cara pediu para ir para a reserva remunerada e botaram ele para indenizar um SEAG da vida que tem 3 meses, porque o cara fez esse SEAG há menos de 3 anos, 2 anos e tal, tem que ir em cima, não. Eu sou enquadrado no inciso 3, certo? Vamos lá, o curso tem que ter 6 meses ou mais. Não é o caso, então não tem indenização alguma. Vamos lá. Bim, te admiro, mas vai com calma. O ideal é analisar primeiro e depois você faz o vídeo. É muito importante não assustar o pessoal. Na verdade, eu queria assustar sim, tá? Eu queria assustar para ficar de olho. Se você lê direito, ressarcimento é válido apenas para cursos realizados no exterior fora da organização militares. Não é bem isso. O que não é o caso dos cursos previstos na carreira, como SEG, CAIS, CAA, SEAG ou GM. Ou seja, é um militar que com certeza da FAB, né? Porque ele lembrou bem dos cursos da FAB. O colega da FAB aqui, o José Antônio Moreira. Mas não é só cursos no exterior ou fora das organizações militares. Se a gente olhar aqui direitinho, vamos pegar aqui, ó, inciso 2, praça de carreira, tá? Que requereu licenciamento ou for licenciado por ter passado a exercer cargo, tal. Curso ou estágio frequentado no país ou exterior. Ele não diz. Primeiro que não é só no exterior, tá? No país também. Mas ele não diz que tem que ser fora da organização militar. É qualquer curso. Então, se ele pediu licenciamento, ele cai aqui. Tá? Ele pode cair aqui, dependendo do tempo a partir do término do curso. Tá? Então, por exemplo, se ele pediu licenciamento, fez, por exemplo, digamos que ele faça o SEAG, não existe. Tá? Digamos que ele faça o SEAG. A Subom lá tá com, sei lá, 20 e poucos anos de serviço, fez o SEAG, certo? E tem 3 meses de SEAG, então ele tá aqui, ó. E 1 ano depois ele peça o licenciamento. Ele, não quero ser mais militar, eu quero sair da força. Ele pede o licenciamento, ele cai aqui. Inciso 2, a linha B, número 1. 2 anos, quando não decorrido 2 anos, para curso ou estágio com duração igual ou superior a 2 meses, o SEAG tem 3, inferior a 6 meses. Tá?
Aqui teve alguém que falou assim: o lance é não dar uma de cientista para não dar tiro no pé. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, mas tudo bem. A resposta que eu dei para ele. Eu nem olhei aqui as outras. Ah, tá. Isso aqui foi só em relação ao que eu respondi e tal. Esses cursos não seriam de formação? Você colocou no mesmo barco os de aperfeiçoamento. Você não está extrapolando a abrangência deste regulamento? Não. Ali não tem essa distinção. Existe uma diferença de tratamento para cursos de formação e existe uma diferença de tratamento para outros cursos. Mas todos eles estão abrangidos de alguma forma. Beleza? E com a questão de direito, assunto, a nova regra da pensar. Aí é outro assunto. Então, pessoal, eu fiz aqui um vídeo com mais de meia hora para explicar tudo bem direitinho, bem detalhado, mas como nós vemos aqui a regra para tudo, eu fiz algumas confusões no vídeo anterior, me desculpem por isso, mas eu estou pensando até em tirar o vídeo do ar para não confundir, porque eu falei lá de forma rápida, apressada, não confundir, mas agora eu creio que esteja tudo esclarecido. Eles colocaram regras para tudo, várias dessas regras aqui foram com base em novas redações da lei perversa 13954, que está nos perseguindo. Está tudo disposto no Estatuto dos Militares e aqui nessa portaria. Beleza? Quaisquer dúvidas, coloquem aí nos comentários ou mandem ali para o lei13954@bim.net.br, que vai estar na descrição. E a gente vai esclarecendo aí com mais detalhes as dúvidas. Desculpem o vídeo gigante, mas eu avisei no começo. Iria ficar gigante por causa disso. Valeu, pessoal!